Por que usar ETFs e como começar a investir através deles? Será que é uma modinha? Bom, então já comenta se você gosta de ETFs, usa eles e o porquê que faz isso, ou se você é totalmente contra e me acha um mongolão por defender essa ideia, mas por favor, comenta alguma coisa, porque é importante a gente levar essa ideia pra frente. Se ela for tão ruim, obviamente seremos confrontados e ela vai morrer muito rápido, tá certo? Aqui tá o spoiler, basicamente os ETFs não são uma modinha, no mundo todo eles já existem ali há mais de 30 anos, lá nos Estados Unidos tem mais ETFs do que ações, é um instrumento que foi se estabilizando e melhorando cada vez mais com o passar do tempo, mas basicamente é a forma mais eficiente e inteligente, dado aí o risco, retorno, custos e probabilidades de diferentes questões aí para você fazer os seus investimentos atualmente, tá certo? De novo, comenta alguma coisa aí se você curte ETFs. E aqui no Brasil a gente está entendendo que realmente não é mais uma moda passageira, muita gente fala que é só realmente a nova bola da vez, eu tenho certeza que não, né? Eu estou apostando a minha carreira nisso, tem que ser usado o suficiente para isso, mas basicamente aqui no Brasil a gente vê os ETFs sendo uma realidade cada vez mais presente no portfólio de todos os investidores minimamente bem informados. A gente está passando aí dos 100 bilhões ali na B3, isso é, cara, muito pouco, tá? É quase irrelevante ainda de coração, né? Quando eu comecei a falar sobre ETFs, acho que eram 50 bilhões ou pouco menos ainda, mas a gente tem que chegar em 1 trilhão para começar a ser relevante em relação ao mercado, tá bom? Então, para você que não sabe o que é um ETF, por que poderia considerar utilizá-lo no seu patrimônio, aí, no seu portfólio de investimentos, basicamente ETFs são fundos negociados em bolsa, então parecem que são fundos convencionais, mas eles têm algumas pequenas diferenças que são muito interessantes para você, especialmente. Eles são muito mais líquidos, têm baixo custo, são transparentes, você sabe exatamente o que está comprando, quando está comprando, por quanto está comprando, diferente de fundos convencionais, que você muitas vezes está refém de um gestor e também dos seus outros parceiros cotistas, né? Se todo mundo vende, o fundo implode e você perde dinheiro sem ter culpa nenhuma. Já no ETF não, você não tem que assumir a responsabilidade de um monte de gente que vende no pânico. Mas isso sinceramente não é tão relevante assim. Para mim, a parte mais interessante do ETF é que ele realmente materializa o conceito mais importante do mercado financeiro, na minha opinião, que é: você não vai ficar rico batendo os índices, batendo as médias, batendo os ETFs. Você vai ficar rico com o seu trabalho e fazendo aportes constantes, seja lá qual for a área que você é especialista. Cara, tem vendedores de curso que juram que batem os índices há 20 anos seguidos. E eles podem até realmente bater o índice há 20 anos seguidos. Mas eles ficaram ricos por causa dos cursos, não porque eles bateram os índices. Até mesmo os gestores famosos, como por exemplo Warren Buffett, que é excepcional, aí um grande gestor, ele ganhou muito mais dinheiro com as taxas dos fundos dele do que efetivamente batendo no mercado financeiro, lá batendo a média, que seria o S&P 500, talvez comparado ali para a época que ele estava lá, né, tradando à frente do fundo dele. E nada contra quem vende curso, tá? Eu também tenho o meu. O grande ponto é que você precisa ter muita clareza para não ficar achando que só bater os ETFs, que são mal falados no mercado brasileiro, é o que vai te trazer um grande retorno, quando na realidade bater o ETF não vai te trazer um retorno muito acima do que você espera. Quando eu falo que os ETFs eles materializam essa questão de você entender que bater essa média não vai te trazer um grande retorno e uma grande virada de chave, é que você começa a juntar pequenas peças separadas do quebra-cabeça e realmente você entende que esse não é o caminho como investidor que você deve seguir. Considerando que você é uma pessoa física convencional, assim como eu e os nossos clientes da Resulta Capital. Então, o primeiro ponto é que você sabe que 90% dos gestores profissionais não batem os índices, não batem os ETFs. Ou seja, pessoas mais inteligentes do que você, com mais informação, com mais facilidade, não conseguem bater os ETFs. O segundo ponto é que você, basicamente, precisa escolher ali e encontrar 4% das ações que carregam a média dos índices de ações, por exemplo, tá? Ou seja, uma pequeníssima maioria é responsável pelo resultado positivo de índices. Então você precisa sempre escolher as 4% vencedoras. Isso é extremamente complexo e improvável. Não é impossível, mas é muito, muito difícil. E por fim você entende que impostos são horríveis e taxas de administração devem ser o menor possível para você evitar ali, enfim, não são perdas de patrimônio, mas aquela ficar patinando e ficar corroendo ali por taxas desnecessárias. Os ETFs têm as menores taxas possíveis e são muito eficientes tributariamente falando. Além de tudo isso, você pode deixar o like e se inscrever no canal para saber cada vez mais sobre ETFs também, como investir cada vez melhor. Então agora que você já entendeu o que são basicamente os ETFs, eles são negociados em bolsa, tem de renda fixa, tem de renda variável, tem de cripto, tem de tudo quanto é coisa, tem várias vantagens e tem um parâmetro geral que eles seguem.
Claro que eu estou sendo mais agilizado aqui, isso aqui não é um curso, é um vídeo do YouTube, mas você entende que eles são uma solução possível para te ajudar a formar um pouquinho aí do seu portfólio, da sua carteira. E aqui eu vou trazer alguns pontos em relação para quem ainda não investe em ETFs, para você ficar muito atento e meio que seguir por esses caminhos para você não cometer erros desnecessários, tá? O primeiro ponto, que eu acho que é um consenso entre os profissionais que conhecem os ETFs, são autoridades no assunto, é que você, quando investe num ETF, através de um ETF, você precisa saber claramente o que você está comprando. Isso é entender claramente o índice que você está comprando. O ETF ele é um veículo que vai te dar acesso a uma determinada estratégia e a um determinado índice, tá bom? Esse índice ele pode ser de renda fixa, de renda variável, nacional, internacional, cripto e assim por diante. Quando você só compra um ETF porque viu numa dica de um reel de 30 segundos, você está assumindo que aquele ETF é bom, entre aspas aqui. Sendo que o ETF ele pode até ser bom, mas não necessariamente para a sua realidade, perfil de risco e objetivo. Então precisa entender o que aquele ETF faz, o que ele compra, como é que ele funciona e o que aquele índice está efetivamente comprando quando você decide investir por ele, tá? Se você não sabe exatamente o que aquele ETF faz, o que ele compra, qual que é o imposto, o rebalanceamento, o índice, a ideia, a lógica, o benchmark e a estratégia por trás, você não pode comprar. Senão você está comprando uma coisa que não faz sentido para você. E aí você é o primeiro a falar que você não deveria estar comprando. Mesmo que é ETF e mesmo que seja um ETF bom para a maioria das pessoas. Se você não sabe, não deve comprar. Simples assim. O segundo ponto, que não é sobre o produto específico que você quer comprar, é sobre a estratégia geral do que é um ETF. Então, muita gente está realmente querendo começar a investir em ETFs e eu apoio muito essa ideia. Eu tenho um canal aqui que fala pra caramba sobre isso. Eu acho que é a solução certa para 99,9% das pessoas, mas eu acho que você não deve só comprar ETF porque o Anthony falou. Ah, porque o Anthony falou. Ah, porque o fulaninho falou. O Warren Buffett uma vez falou isso numa entrevista, tá? É real. Ele realmente falou, né? Ah, se você é uma pessoa comum, compra um ETF, não tentem escolher as próprias ações. Claro que os gurus não falam isso publicamente, mas ele realmente falou, isso está registrado, inclusive. Mas você não pode sair comprando ETF porque viu e se animou sem entender o que é um ETF, como é que ele funciona, as vantagens tributárias que ele tem, as desvantagens, muitas vezes, que você precisa assumir que aquele modelo vai ter. Assim, tem algumas pequenas desvantagens. Eu não vou negar para você, tá? Tem desvantagens. Eu tenho vídeos aqui no canal falando, pô, desvantagens dos ETFs. Tem umas 3, 4 desvantagens. Na minha opinião, elas não são tão relevantes, mas elas existem. E você precisa estar ciente delas antes de tomar a sua decisão. Senão você está comprando aquilo que você não conhece. E isso aí tá erradíssimo. E o terceiro ponto é que, mesmo que você conheça os ETFs, entenda como analisar eles e compre um bom ETF, só identificar os bons ETFs para sua realidade, perfil de risco objetivo, não substitui ter uma boa carteira e uma estratégia de acordo com o seu perfil de risco e com o seu objetivo. Tem vários ETFs que são quase que uma unanimidade no mercado financeiro, pelo menos entre as pessoas minimamente que têm credibilidade, enfim. Alguns são discutíveis, mas tem alguns que todo mundo concorda que são bons. Mas não é só porque a gente sabe que aquele ticker é bom para a grande maioria das pessoas que você pode comprar ele e achar que está resolvido. Quantos por cento você está comprando? Qual que é o seu manejo de risco em relação àquele ativo, em relação àquele ETF? Ou seja, comprar um bom ETF não substitui ter uma boa carteira de investimentos. Uma boa carteira é um conjunto de vários ativos que podem ser vários ETFs, você pode ter renda fixa picking, você pode ter stock picking, eu não gosto, tá? Mas todos os clientes da Resulta Capital, até hoje que eu vi, tem stock picking na carteira junto, né? Eu acho que só eu que sou o neurótico que não tem isso na carteira, mas eu respeito as pessoas que têm, literalmente 100% dos meus clientes que eu vi a carteira tem algum tipo de ação perdida na carteira, enfim. Mas é a composição desses ativos, os percentuais que você vai colocando nesse conjunto é o que forma realmente uma boa carteira. Então você pode até ter bons ETFs numa carteira, mas se os percentuais deles estão errados, estão incoerentes com a sua realidade, perfil de risco objetivo, você está investindo errado, tá? Simples assim, porque você está basicamente assumindo riscos e proporções que não fazem sentido para a sua realidade, ou então que você não tem uma explicação boa o suficiente para justificar eles. E quando você entende esses pontos de forma geral e mais estruturado, você entende que investir em ETFs ou através de ETFs não é difícil. Você precisa, primeiro, entender como é que os ETFs funcionam, vantagens, desvantagens, construções,
No Brasil é um modelo, nos Estados Unidos é bem parecido, mas é outro modelo. Existem ETFs irlandeses com vantagens tributárias, outro modelo. Existem ETFs que distribuem dividendos e ETFs que acumulam dividendos, ou então que distribuem bem pouquinho. Tem que saber as diferenças, os impostos, rebalanceamento, as gestoras, os índices, como é que eles são construídos. Isso tudo é produto barra amarração de como é que isso funciona. Depois, quais são as nuances de ETFs de renda fixa? A renda fixa tem vários tipos, tem crédito privado, títulos públicos, IPCA+, pós-fixado, pré-fixado, nacional, internacional, com hedge, sem hedge, proteção cambial, sem proteção cambial, pulverizado global, só de um país. Cara, é uma infinidade de coisas. Depois, renda variável, se são ações brasileiras que todo mundo gosta, mas e quase irrelevante para o mundo todo, ações americanas, todo mundo gosta dos Estados Unidos, todo mundo não, né? Muita gente gosta da China, mas muitas outras pessoas gostam dos Estados Unidos. Mas será que é certo investir só lá? Não é. Só no Brasil? Também não é. Só na China? Também não é. Então, como é que eu faço para investir globalmente? Small cap, large cap, emergentes, desenvolvidos, global. O que é isso? Como é que eu invisto num produto que compra tudo isso? Ou fracionado? Como é que funciona isso? Isso são ações. Depois das ações, cripto, alternativos. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Preciso conhecer, Anthony. Se você não conhece, você pode comprar errado. Se você conhece, você compra ou não compra de acordo com as suas decisões. Como é que eu analiso um ETF que tem o mesmo tipo, a mesma classe de ativos do que um concorrente? É só olhar a taxa de administração? Não é. A gente gosta de pagar menos. Mas e o spread? E o rebalanceamento? E o aluguel das ações? Será que você sabe analisar tudo isso? Então, quando você vai seguindo essa sequência, você tem muita clareza para entender o seguinte, cara, eu sei o que são ETFs, eu sei que classe que esse ETF que eu quero analisar, ela representa. Eu sei o que importa, o que não importa, quais os riscos que eu estou assumindo e o que torna ele bom, ruim, mediano, similar aos concorrentes do mercado. Quando eu faço isso, eu analiso se o ETF é bom, ruim ou não para minha realidade, né? Para minha, para a sua, cada um vai fazer a sua análise. E aí, depois disso, você tenta encaixar de acordo com a sua estratégia de carteira, né? Esse é basicamente o grande passo a passo, a grande lógica, que parcialmente aqui você tem no ETF certo, que está com 20% de desconto justamente agora, no dia 11 de maio, tá? Finaleira aqui eu falo essas coisas, ó, gestores perdem dos ETFs, 4% das ações carregam o mercado, você tem aqui vantagens tributárias, paga menos imposto na renda fixa, e aí você aprende tudo isso aqui que eu estou falando, renda fixa, renda variável, análises na prática, cuidar dos erros comuns, porque que os ETFs no final te dão inclusive uma carteira recomendada estrutural para você conseguir ali fazer os seus primeiros investimentos, primeiros passos nos ETFs. Se é isso que você quer fazer parte aí do pessoal que não se preocupa tanto com os investimentos, não digo de só investir e fechar os olhos, tá? Acho que isso também é exagerado demais, mas que você não está tão preocupado assim em bater o mercado, porque você investe no mercado. Você entende que quando o seu trabalho como pessoa física que traz dinheiro para sua mesa, para sua casa, é a sua profissão, se você é médico, advogado, Uber, se você é 99, se você é motoboy, se você é juiz do STF, talvez, mas você pode então trazer esse patrimônio para os seus investimentos e aí alocar ele de forma mais inteligente. O que é de forma inteligente, Anthony? É o que mais rende? Não, o que mais rende muitas vezes é o que mais tem risco. Você como pessoa física quer aquilo que é mais diversificado para você, que tem menos taxas e que te dá segurança o suficiente para estar exposto em diferentes ativos, em diferentes moedas, em diferentes classes. E é isso que os ETFs fazem muito por você e você tem que tomar muito cuidado para não comprar os ETFs errados, os ETFs ruins que não fazem sentido para sua realidade, tá? Aqui no mercado brasileiro tem uma porrada de ETFs que eu nunca vou recomendar para as pessoas, porque eles foram feitos para pessoas jurídicas, para as pessoas físicas, no caso, eu não vou recomendar. Para as pessoas jurídicas, eles fazem sentido por estratégias tributárias e conceitos especificamente feitos para aquele público, que não é para você. Aí quando você analisa, você fala assim, porra, esse ETF é um lixo. Como assim? Por que criaram isso? Isso aqui é horrível. Cara, ele é horrível para você, mas ele é bom para outra ponta. Então, tem que entender que a indústria de ETFs no Brasil, ela vai explodir. Isso é um fato e isso deixa muita gente com raiva e preocupada e falando que é uma bolha e incomodado, né?
aquela história do ego, né? O ego, ele se sente ameaçado porque é um conceito que pouca gente entende com profundidade. Então, é mais fácil falar mal do que entender. O que vai acontecer nos próximos anos? Os ETFs vão explodir no Brasil. O seu trabalho como investidor, ou você bate os ETFs, daí você é um mestre, você tem que abrir um fundo de investimentos e ficar rico, ou você escolhe os ETFs certos para a sua realidade, para o seu objetivo e perfil de risco. E é nisso que eu consigo te ajudar, da forma mais realista, transparente e sem promessas milagrosas possíveis. Se você quer saber mais, clica no link da descrição ou no comentário fixado. E claro, se você quer entender um pouco mais sobre ETFs de renda fixa, que podem ser um bom começo para você começar a entender um pouco mais sobre essa classe, ver alguns comparativos, ver se ele rende mais, rende menos, entender dos riscos, eu vou te recomendar esse vídeo aqui que eu comparo ele com LCI, LCA, Tesouro Selic, né, Tesouro Direto aí para quem investe, ou até mesmo CDBs, né, aquelas caixinhas convencionais nesse vídeo aqui. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.